para o capítulo 3, pela parte 3 de análise do Narrativando sobre One Piece. Vamos para a Grand Line, senhoras e senhores. Pera. A Grand Line. Agora sim. Depois de 100 capítulos, finalmente a aventura começou de verdade. Será que valeu a pena esperar tanto? Será que as primeiras aventuras da Grand Line são dignas do hype que o Oda criou? Quer descobrir tudo que o Oda fez de certo e de errado nessa parte? Então vem comigo! Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre a análise narrativa de One Piece parte 3. Antes de começar o vídeo, eu queria reforçar algumas coisas, visto que o canal cresceu muito desde o primeiro vídeo de One Piece, então muito obrigado a todos vocês. Mas o seguinte, no vídeo da parte 2, eu aponto 2 erros do Oda, e muita gente não entendeu sobre o que se tratava o vídeo, o que resultou em muitos comentários que falavam sobre coisas que não eram o assunto. Esses vídeos não analisam a história, a consistência dela, se algo faz sentido de acordo com a personalidade do personagem ou qualquer coisa do tipo. É estrutura de roteiro. Por mais que às vezes eu toco nesses pontos para dar uma sustância no vídeo, não é o foco. O foco da análise narrativa é a escrita da história. Ou seja, como o Oda escreve One Piece de acordo com as regras da escrita, onde ele acerta e onde ele falha. E uma das falhas que eu comento no meu vídeo 2 é que o Sanji defende a Nami em uma situação absurda. Vamos rever a situação. A Nami diz pro grupo dos Chapéus de Palha que ela esfaqueou o Usopp, roubou o tesouro do Luffy, tava enganando ele o tempo todo e faz parte da gangue do Arlong, mostrando a sua tatuagem, além de dar uma tirada com a cara deles. Nesse ponto, o Zoro decide engrossar pra cima dela, e do nada o Sanji se põe na frente, e diz que ela é uma mulher indefesa, nem sequer ligando pra gravidade da situação que eles se encontram. Muitas pessoas comentaram que isso faz sentido com o personagem do Sanji, e que isso tem a relação com o passado dele e com a sua criação, que vai ser explicado lá no capítulo 500 e alguma coisa, ou algo do tipo. E tudo bem, isso pode ter sentido pro personagem e pra história, mas não faz sentido pro roteiro. Sabe por quê? O processo de escrever uma história é basicamente preparar o leitor para algo e então entregar uma recompensa. Por exemplo, a gente tem um monte de informação dizendo que o Zoro é brabo, mas ele tá preso no pátio da base da marinha, até que depois de muito sufoco, ele é solto e mostra as suas habilidades, entregando pra gente uma boa recompensa narrativa. Em nenhum momento essa característica do Sanji é trabalhada do jeito necessário pra ter uma cena desse jeito. Ela aparece 2 vezes na história, quando ele baba o ovo de uma mulher que tava com full body e quando ele dá comida boa pra Nami e ruim pros homens. Ou seja, foram cenas de pouca importância dentro do enredo e foram usadas como uma piadinha que construía uma pequena parte do personagem. Quando o Sanji interfere tão fortemente do lado da Nami, e ainda chamando ela de indefesa, temos um momento de alta importância que aparece de surpresa, se baseando em uma característica do personagem que, até esse momento, não fazia parte dele de maneira tão forte. Lembra que pra você que acompanha One Piece há 10, 15, 20 anos, isso pode fazer parte do personagem, e você não vê ele sem isso. Mas pra quem nunca leu o mangá e começou agora, que é o meu caso, é uma mudança muito brusca que acontece. Então por isso, essa cena é narrativamente ruim. E a segunda... Entenderam, galera? Entenderam? Tipo, eu entendo completamente esses pontos dele, porque eu tento me colocar no lugar dele e tento entender a explicação dele. Tipo, todo mundo tem o direito de discordar, mas as explicações dele pros pontos negativos que ele fala, faz sentido. A segunda cena é sobre o quarto da Nami. Deus do céu, Gonzoca. O problema que eu vi no argumento da maioria das pessoas que vieram muito revoltadas discordando de mim é que elas falavam do anime, enquanto no vídeo eu deixei muito claro que estava falando do mangá. Mas, reforçando o ponto, isso é uma análise técnica da narrativa. No mangá, o quarto dela não é apresentado antes, só naquele momento. Narrativamente,
Não importa se a Nami passou 10 anos ou 1 segundo ali dentro. Como o quarto é apresentado literalmente no momento que o Luffy chega, não há tempo para o leitor se importar ou conectar emocionalmente com aquele quarto, porque literalmente ele aparece e desaparece em umas 3 páginas. Por mais que o quarto faça sentido dentro da história e para a personagem, isso não é transmitido ao leitor usando as técnicas corretas, fazendo com que ele não se sinta como os personagens na cena, resultando assim em um distanciamento emocional do momento. Tanto essa cena foi fraca no mangá, que no anime fizeram o quarto e os flashbacks aparecerem antes. Independente do Luffy ter feito aquilo no instinto, da Nami ter sofrido ali, independente de qualquer coisa, por mais que faça sentido dentro da história, que seja coeso dentro do mundo, narrativamente é uma cena sem o impacto que poderia ter tido. E quer você queira ou não, gente, o Oda tava começando. One Piece tinha o quê? 1 ano e pouco, tá ligado? De existência. Então, é de se esperar com um autor jovem eu vá cometer esses deslizes, sabe? Mas isso não torna o Arlong Park menos impactante e importante pra mim. Tá ligado? Eu amo Arlong Park totalmente. Por simplesmente o leitor não ter tempo de se conectar com a situação. O Oda tava com uns 21, 22 anos por aí. Assunto desse vídeo. E lembrem que eu também nunca li ou assisti One Piece antes. Sem spoiler nos comentários, por favor. Hoje eu vou analisar o mangá, do capítulo 106 até o 154. Ou seja, do início de Whiskey Peak até o final de Drone Island. Acho que a primeira coisa que podemos notar narrativamente é como o Oda prepara situações bacanas. Durante a viagem deles, o Zoro fica dormindo o tempo todo, inclusive em situações de vida ou morte. Enquanto você lê isso, é até uma situaçãozinha engraçada, que gera interações legais e fala um pouco sobre o personagem, sem a necessidade de texto. Esses pequenos pontos, quando feitos em uma obra que tem uma base bem sólida, criam um baita tempero, que deixa tudo muito vivo. Concordo. São sacadas muito boas que, além de proporcionarem momentos legais, preparam terreno para o futuro. E é quando chegamos em Whiskey Peak que essa preparação nos dá uma baita recompensa. Esse momento da história serve para algumas coisas. Apresentar pra gente a Baroque Works, dando continuidade aos acontecimentos com a baleia, servir como um ponto intermediário para apresentar novos personagens e contextualizar os próximos desafios e perigos. Mas eu adoro antes de esse falar de qualquer uma dessas coisas, temos que falar sobre a recompensa que eu comentei antes. Depois de todo mundo festejar até cair no chão, o Zoro tá acordado. Lembra que ele dormia de dia no navio? Então, além de fazer completo sentido, é um baita complemento da personalidade do Zoro, sempre desconfiado e só relaxado quando se sente seguro. Tudo isso é seguido de uma ótima sequência de ação, mostrando as capacidades do Zoro, sua inteligência de combate e também tem uns painéis bem legais. Só que, infelizmente, depois de toda essa sequência bem legal, temos o Luffy querendo matar o Zoro. Realmente bravo e nem disposto a escutar o que seu companheiro mais antigo tem a dizer. Tudo porque uma das pessoas da cidade, que o Luffy não sabia que eram mercenários, falou que o Zoro atacou eles. E ele surta. Não tá nem disposto a escutar o que o Zoro fala, e mesmo quando escuta, ele não acredita. Ele prefere dar mais moral pra um qualquer que ele nunca viu e só trocou 2 palavras, do que pra pessoa que ele compartilhou os melhores e piores momentos dessa jornada. Não acredita na pessoa que arriscou a vida do lado dele. Essa cena é absurdamente estranha, ainda mais vindo depois do arco da Nami, onde eles achavam que ela esfaqueou o Usopp, traiu eles, era do bando do Arlong e sei lá mais o que. E o Luffy ignorou tudo isso para confiar nela. Alguém que desde o início deixava claro que só pensava no dinheiro e nela mesma. Então, essa cena e toda essa agressividade do Luffy fica muito estranha. Mais uma vez, pra gente que conhece a obra, pra gente que entende a importância da festa, da liberdade, principalmente do que o Luffy
disse pro Kaido sobre o que é o mundo ideal dele, faz sentido ele ficar revoltado nesse sentido, porque o Zoro meio que traiu as pessoas que festejaram com o Luffy. Só que é totalmente gratuito? Sim. Pra mim, faz sentido. Não me incomoda, mas é muito de bandeja. Isso aqui só é explicado anos depois. Também tem essa sensação, tem essa parada de: ah, Moreno, mas o Luffy também não era tão maduro nessa época. Ele ainda não sabia as responsabilidades de ser um capitão. Inclusive é o próprio Zoro que vai ensinando pra ele aos poucos essas responsabilidades que a gente combina com o ápice lá em Water 7 em Enies Lobby. Mas é um Luffy totalmente inconsequente. Talvez o Oda tenha feito isso para aumentar a curva de tensão, ou criar algo inesperado, tentando manter o Kishotenketsu, que é a estrutura narrativa usada em mangás. Mas ele já tinha 2 oficiais da Baroque Works ali, além da Vivi. Tinham outras maneiras de deixar o capítulo imprevisível, mas infelizmente o que tivemos foi isso. Esse ponto eu realmente não gostei, me tirou completamente da história, e senti que essa luta inteira foi uma perda de tempo. Afinal, ela não resultou em nenhuma consequência narrativa. Essa luta poderia ter sido muito melhor, ainda mais pelo sentido da perda de tempo, como é utilizada no futuro da obra, quando rola algo entrevero entre personagens da mesma da tripulação do Luffy. Rapidinho, no primeiro entreveiro, começou a treta, a Nami vem, dá um socão nos dois, pronto. A Nami vai lá, alívio cômico, beleza, vamos levar a sério. Vamos fazer o certo, tá ligado? Eles lutam por lutar, enfim, realmente é um momento ruim da história. Agora, entrando em uma questão puramente de opinião, pra mim ficou mais difícil ainda continuar lendo isso quando tivemos o oficial da Baroque Works que atira melecas explosivas. O cara tem o poder de fazer tudo que toca ser explosivo e resolve fazer isso? Às vezes eu entendo porque algumas pessoas têm preconceito com One Piece. Enfim, é uma questão de gosto, mas atrasou um pouco a minha leitura. Pelo menos, o fato dos cactos gigantes serem, na verdade, uma rocha com vários túmulos é bem criativo. Acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o Whiskey Peak. É um momento que serve para apresentar uma nova organização criminosa e direcionar nossos personagens para a aventura, dando um objetivo intermediário. Mas o que é um objetivo intermediário? Em uma história, os personagens têm seus objetivos finais, intermediários e momentâneos. Os momentâneos são, por exemplo, sobreviver ao Whiskey Peak, sair de dentro da baleia, passar por uma tempestade no mar. Já os intermediários seriam pontos de importância no caminho até o objetivo final. Por exemplo, chegar na Reverse Mountain ou ir para Alabasta. E o objetivo final, esse você já sabe. Ser o rei dos piratas. Saindo de Whiskey Peak, ser o maior espadachim do mundo. Da All Sunday. Achei ela bacana, porque finalmente temos uma vilã menos exagerada e mais mortal também. Literalmente matou um personagem que a gente teve um pouco de desenvolvimento, e não era só um figurante. Ela também serve para destacar mais o Luffy e tacar um tempero ali na trama. Aparecer sozinha e brincar com eles desse jeito é uma maneira do autor falar pra gente como ela possivelmente vai ser um desafio no futuro. Ou seja, ele já começou a preparar ela agora para apresentar algo mais legal ainda depois. E antes de irmos para Little Garden, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Já vi algumas pessoas falando que adoraram esse mini arco, e também algumas que até choraram. E bem, eu achei legal,
A história nesse momento tem umas boas recompensas pro leitor, mas foi só isso pra mim. Legal. Em geral, por mais que a Grand Line seja muito mais maluca do que o East Blue, eu acho que a construção emocional lá foi tão forte e brilhante que os acontecimentos da Grand Line acabam sendo ofuscados. Pera aí, gente. Meu celular tá acabando a bateria. Vai desligar em 20 segundos. Tem que conectar rápido. Pronto. Tinha sacado mais ou menos como seria a fórmula de One Piece antes, mas parece que aqui ela realmente começa a se solidificar. E essa fórmula de One Piece, eu sinto que é para a criação de objetivos momentâneos que servem para atrasar a história, por assim dizer. Para na ilha, tem um problema, eles se envolvem de alguma maneira e então resolvem ele. Isso seria ruim, se não fosse o fato de tudo ser muito bem escrito. Tudo o que acontece nessa ilha ajuda o leitor a construir um senso de perigo e expectativa sobre o... Sem contar o fato de que tem um motivo para eles pararem na ilha, que é explicado pelo Crocus na hora que eles chegam em Twin Peaks, né? Que é, por exemplo, vocês precisam de um tempo numa ilha para poder fazer com que o log pose se ajuste para a próxima ilha. Nessa ilha ajuda o leitor a construir um senso de perigo e expectativa sobre o que está por vir. O melhor é que esses acontecimentos são muito orgânicos, sendo a tripulação do Luffy a causadora da confusão, direta ou indiretamente. Existe uma frase que diz que uma história é uma série de coincidências, e o que diferencia uma história forçada de uma interessante é como essas coincidências são apresentadas. Concordo. Por exemplo, a maneira que o Sanji consegue a log pose é muito bem construída. A situação só acontece porque, ao chegar na ilha, a interação dele com o Zoro gera a competição e a separação do grupo. Isso, além de ser uma recompensa temática no final do arco, também faz com que ele não esteja presente durante a confusão, o que faz a presença dele na Casa de Cera ser muito inteligente do ponto de vista da escrita. Sem contar que no futuro tem um paralelo aí, né? Dory, Brog e fulano de tal, que eu não vou falar nomes porque tem gente que não está na semana do mangá, mas quem está sabe de quem eu tô falando. Olha como a coincidência é bem apresentada. Por estar separado do grupo, ele encontra a casa que o Mr. Tree fez. Casa essa que faz sentido com o personagem, sempre preocupado de certa maneira com a sua classe e luxo. E ao estar lá dentro, ele recebe a ligação do Mr. Zero. Agora me diz, quais as chances dele estar no lugar certo, na hora certa para atender aquilo? De fato, é uma coincidência. Mas, como tudo foi fazendo sentido até aquele momento, seu cérebro permite você aceitar aquela possibilidade. Além de tudo, o momento é usado para apresentar um pouco mais sobre o Mr. Zero e o perigo que ele proporciona. O legal é que durante a história eu esqueci completamente do Sanji, e quando ele apareceu, achei que ele ia ser o salvador da pátria. Mas não, ele realmente fica de fora dessa luta, o que é bem legal. Uma das coisas que o Brandon Sanderson diz, e ele é um dos maiores escritores de da nova geração, da atualidade, é que quando o personagem precisa solucionar uma situação, não escreva a primeira coisa que vem à sua mente. Pense na quinta coisa, na sexta coisa. Porque a primeira coisa que você pensa, provavelmente vai ser a mesma coisa que o leitor pensou. Já a quinta vai ser uma surpresa. E acho que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Enfim, Little Garden foi bem legalzinho. Os gigantes foram personagens legais, que destacaram o resto do elenco, fazendo principalmente o Usopp mostrar mais de si mesmo. E acabou por motivar indiretamente a luta final, onde ele se arrisca e muda o jogo em favor deles. Ah, falando sobre essa luta final, eu nem tinha escrito nada no roteiro sobre ela, porque ela não me despertou nada. Então, sinceramente, nem sei se ela foi boa ou ruim tecnicamente. Os riscos eram muito grandes, e simplesmente eu não acreditava que alguma coisa de ruim ia acontecer. Sei lá, acho que o Oda perdeu muito tempo com a falação da galera presa no candelabro. Mas a parte do Usopp foi legal. Ver ele se destacando e usando a mente pra lutar é uma ótima mudança de ritmo. O Usopp é um personagem que tem um arco de personagem positivo,
E de pouco em pouco ele vai superando a mentira que ele acredita e se aproximando cada vez mais do que ele realmente necessita. E esse processo longo é muito bem apresentado em todo momento que o Usopp se supera de pouco em pouco. Para saber mais sobre arco de personagem, só ver o meu vídeo. Até a gente chega em Dressrosa, né, gente? A partir de Dressrosa, o Oda começa a jogar o Usopp no lixo, né? Mais ou menos. Vídeo do Tanjiro, o personagem que não muda. Voltando pra luta, no geral, ela segue a fórmula. Sempre que aparece algo pra ajudar, acontece algum contratempo. Sim. O Luffy aparece, e ele cai na técnica da tinta. Eles quebram o candelabro, mas aí o negócio só se aproxima e acelera a petrificação de cera. E apesar do Mr. Tree ter uns usos legais pro seu poder, meio que marca registrada do Oda, a maneira com que ele luta com o Luffy pra mim foi bem... meh. O cara tem todo um arsenal de formas e também de cores mágicas, graças à parceira dele. Por que que a gente tem um pássaro com esse formato no cinto do Mr. Tree? Deixa eu salvar isso aqui. Tenho que falar com o Rob sobre isso. Era só ele usar 2 neurônios que ele conseguia acabar com aquela situação e vencer. Enfim, acho que achei a luta mais ruim do que boa no final. E o problema de termos consequências muito grandes é algo que acontece em muitas obras. Se a consequência é muito grande, é quase garantido que os heróis vão vencer. E se não tem consequência nenhuma, foi tempo jogado fora com cenas legais, mas vazias. E se essa briga não representa uma briga interna dos personagens, ou não tem nenhum valor emocional pra eles, normalmente elas acabam sendo só um show, que corre o risco de ser esquecível. Concordo. Enfim, chegamos em Drum. E quem fica pra trás é o Zoro, já que alguém precisa ficar de olho no navio. Essa desculpa é muito boa, já que dá pra fazer uma rotação de foco de personagem. Já sobre a história do arco, como eu sempre falo, precisamos ter uma boa curva de tensão. Se a história não tem tensão nenhuma, você perde o interesse. E uma das maneiras que o Oda faz esse sobe e desce de tensão é usando desencontros. Por exemplo, parte deles vão pro castelo, e a outra parte descobre que a médica não tá lá. Só que o Luffy e o Sanji continuam subindo, sem saber o que os aguarda. E essa subida afeta todos os outros personagens indiretamente. No caminho, eles irritam os coelhos e são atacados. Para tornar esse combate mais interessante, temos uma administração momentânea do nível de poder dos personagens. O Luffy tá carregando a Nami e não pode nem atacar e nem defender. Isso faz com que o Sanji tenha que lidar com todos os problemas sozinho, protegendo seus companheiros. Isso faz com que tenhamos situações mais inesperadas, atitudes diferentes e uma tensão interessante. Uma avalanche é causada e eles também acabam salvando um coelho. E essa avalanche salva a vila do ataque do Apol, que vai atrás deles e começa um novo combate. Por fim, o coelho que eles salvaram retorna o favor, impedindo o Apol de seguir eles. Viu como tudo tá conectado? E falando Tudo do tem um Apol, propósito. eu achei ele o vilão mais desinteressante de One Piece. Toda a escrita dele é a mais básica da básica, o que não me gerou nenhum interesse como personagem. Ele acaba sendo só um saco de pancada, mas... Sim, ele é só um saco de pancada, porque a ideia do Wapol é fazer essa crítica sociopolítica, né? A função do Wapol aqui é ser uma parte ruim do governo pro Oda fazer a crítica social por trás. muito bom nesse quesito. Ver o Luffy socando a cara dele é sempre muito bom, mas não chegou nem perto do impacto do soco na cara do Arlong, por exemplo. Foi tipo um soco de cala a boca, seu bosta. Apesar de ter sido um personagem chato, pelo menos ele cumpriu o propósito.
Bem, continuando. Temos o Dr. Hiruruki, ou Hiruruku, dependendo de como você quer chamar. Hiruruku. E eu curti o personagem. Um médico ladrão, basicamente. Que até tenta ajudar, mas normalmente erra em tudo que faz. Eu levei todos os acontecimentos ruins que ele está envolvido mais pro lado da comédia, porque seria bem trágico olhar de maneira séria. Mas, de certa maneira, achei o conceito bem bacana, mesmo que no início não tenhamos nenhuma técnica de empatia feita para gostarmos dele. Mas isso é rapidamente resolvido quando ele encontra o Chopper. Conforme a história avança, temos a construção do arco de personagem dele, que se conecta com pontos-chave na história de Drum, sendo o motivo do Dalton finalmente se rebelar contra o Apol. Todo esse processo começa cada vez mais a fazer com que o personagem ganhe a empatia do leitor. Sim. Afinal, ele é extremamente falho e tem um grande sonho impossível e está disposto a morrer por ele. Já me adiantando aqui e falando sobre a cena do discurso, realmente ela é bacana. Eu não cheguei a achar ela emocionante, mas ela é bem eficiente em fazer a referência do fuzilamento com a real causa da morte dele, e o sofrimento do Chopper por ter dado veneno sem querer. O discurso também levanta questões muito legais, e pra mim ele foi mais reflexivo do que emocionante. Pelo que você está disposto a lutar até o final? Pelo que você está disposto a morrer? E como você vai marcar esse mundo para que ele nunca se esqueça de você? O Luffy já levanta algumas dessas questões já no início da história, e devo dizer que com esse discurso de agora eu me conectei, já que indiretamente são coisas que eu sempre pensei, e que foram o motivo da minha decisão de trabalhar com histórias, para que, muito depois da minha partida, elas ainda possam ser apreciadas e lembradas, assim como eu mantenho viva a memória de outros grandes autores. De certa maneira, o YouTube é meio que uma variante desse desejo, mesmo que um pouco eu fiz parte da sua vida, e das outras 43 mil pessoas inscritas nesse canal, e recebendo tantas... 43 mil pessoas. Hoje ele tá com 164 mil. Será que tá bom? mensagens de agradecimento por eu ter ajudado em diversos pontos, eu sinto que, de pouco em pouco, eu dou um passo mais próximo dos meus objetivos, mas não sem sacrifícios. Eu não tenho a minha vida feita ainda. Infelizmente, não tenho a minha independência. Eu trabalho muito aqui no YouTube e ele paga muito pouco. Durante a faculdade inteira, eu vi os meus colegas voando, pessoas incríveis com habilidades mais incríveis ainda, enquanto eu fazia esforço para caminhar. Mas talvez, só talvez, com pequenos passos dê para se chegar longe. Porque isso, o canal e todos os meus outros objetivos, são coisas que eu estou determinado a fazer e marcar minha presença. Então esse discurso para mim foi mais uma reflexão do meu próprio passado e presente do que e não, gente, não tô chorando, meu olho só tá coçando mesmo, tá? E isso não significa que é ruim, ou bom, melhor, pior. Significa que a história conseguiu criar um peso emocional que me fez refletir. E pra mim, quando uma história faz você refletir de verdade, ela dá um passo à frente das técnicas narrativas e já começa a se aprofundar em questões filosóficas do próprio leitor. E isso é incrível. Enfim, toda essa cena por isso que eu gosto tanto de One Piece, pô. Coisas. O arco do personagem, o arco do Chopper, o arco do Dalton, o futuro dos Chapéus de Palha e o futuro de Drum. Tudo porque ele era um médico horrível, mas que realmente queria curar as pessoas. E, como um bom médico, não podia deixar adoecer o coração do seu filho. E assim resolveu tirar das costas do Chopper a sensação da responsabilidade pela sua morte. Voltando um pouco no tempo, o arco do Chopper também é muito legal. Temos as clássicas técnicas de empatia. Sofrer violência, ser abandonado, estar completamente só, enfim, já falei sobre tudo isso no meu vídeo sobre a arte de apresentar personagens. Certo. A aplicação dessas técnicas nos faz querer ver ele sair dessa situação, dando motivação para continuar lendo. O arco do Chopper é claramente um arco de mudança positiva, onde ele quer ser aceito por todos, mas que a verdadeira aceitação que ele precisa é dele mesmo, e talvez se estenda às pessoas que ele ama. Essa questão dele ser aceito, reconhecido ou visto pode ser até percebida da maneira cômica que ele se esconde das pessoas, deixando só uma pequena parte do corpo dele escondida e mostrando todo o resto. Mesmo quando ele tenta se esconder, ele quer ser notado.
Também vale pro fato dele não aceitar elogios, mesmo ficando obviamente feliz em receber. Tudo bem que boa parte do arco dele se resolve dentro da própria ilha de Drum, então tô curioso pra saber como o Oda vai trabalhar isso, além do sonho dele de querer descobrir uma cura pra todas as doenças. Acho que o ponto que eu mais gostei da história dele é a inocência trágica que ele tem. Ele aprendeu que uma caveira pirata significa algo positivo, e ao ver aquilo em um cogumelo no livro, achou que era a cura que o doutor precisava, já que tinha ouvido que um certo cogumelo curava qualquer doença. Por mais que qualquer um possa aprender as técnicas narrativas, a capacidade de organização e criatividade para situações boas e com impacto na narrativa é algo que diferencia um bom autor de um ótimo. E esse tipo de situação em One Piece me deixa cada vez mais impressionado como o Oda quase sempre dá um valor narrativo bem maior para todo tipo de informação que ele apresenta. Existem muitos detalhes nesse arco, mas eu não vou conseguir cobrir tudo. Por exemplo, 90% das informações que o Oda te passa serão importantes em algum momento no futuro. Vamos ver quando é que ele vai perceber isso. Eu chuto que vai ser na parte 6. Por exemplo, alguns paralelos narrativos entre o Apol e o Chopper, tipo ambos lutarem mudando de forma, ou como o Oda começa a apresentar as peças grandes do jogo no flashback do Dalton, o nome Barba Negra ser cada vez mais presente. Falando nisso, o Oda quase nunca falha no foreshadowing. Desde agora, ele já começa a preparar coisas que vão acontecer lá no futuro, e até apresenta um novo personagem chamado Ace, mostrando cada vez mais personagens que vão afetar a história e nos preparando para o impacto. Agora, um último detalhe bem legal. A Kureha fala sobre o Gold Roger, enquanto os outros perguntam se ela estava falando do Gold Roger. Eu já conhecia ele como Gold Roger, então a possível relação dele com o Luffy sempre esteve na minha mente. E mesmo assim, esse momento teve impacto. Imagina se eu não soubesse disso. O que é esse propósito dos D que ela fala? Realmente, cada vez mais mistérios aparecem. E eu tô muito curioso para descobrir as respostas. Será que algumas dessas... A gente tá em 2025 e a gente também quer saber o que é realmente o propósito dos D. Relaxa, não é só você não. Respostas me esperam em Alabasta? Para continuar acompanhando essa aventura, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Como eu nunca tinha lido e assistido One Piece antes, eu realmente quero compartilhar essa jornada com vocês, que já navegaram até águas muito mais distantes. E aí, o que vocês acham desses 3 momentos na história? Whiskey Peak, Little Garden e Ilha de Drum. Entre esses, qual é o preferido de vocês? Pra mim, foi a Ilha de Drum. Se você curte world building, escrita, game design e tudo mais, eu tenho um canal secundário onde eu posto vídeos mais informais. Inclusive cortes da minha stream que acontecem lá no sitezinho roxo, onde eu discuto vários assuntos, tipo esses que eu já falei agora. Esses dias eu até postei um vídeo falando sobre criação de mundos, alguns livros que eu recomendo e muito mais coisa. Vou deixar o link para você se inscrever aqui no card, descrição e comentário fixado. Ah, também separei umas promoções de mangá que a Amazon tá fazendo. Se você quer me ajudar de alguma maneira, mas não quer ou não pode virar membro do canal, você pode comprar qualquer coisa nesse link que já me dá uma baita ajuda. E claro, também sempre compartilhar os vídeos. E esse vídeo só foi possível graças... Vamos lá, gente. Cara... É a partir de Little Garden, pra mim, que o Oda começa a trabalhar a importância da cultura das pessoas para a história como um todo. Porque justamente é lá que a gente conhece os conceitos básicos sobre Elbaf. É ali que a gente tem essa dinâmica, tá ligado? É aquela curiosidade do Soap, que é de outra cultura, de tentar entender a cultura do outro, tá ligado? De fazer essa troca de informações ser importante. E a forma como o mundo é moldado pela visão, pelos sonhos dos outros. Só que quem sabe aí da origem das
das Akumas no Mi, sabe do que eu tô falando. Então, tipo, obviamente, One Piece já me conquistou desde o início. Mas a partir de Little Garden, que o negócio começa a engrenar, a dar uma pisada no acelerador, sabe? E o Dory e o Brog são dois personagens absurdos. Todos esses conceitos, a própria palavra da vontade herdada, ela começando a ser trabalhada em Little Garden também, né, por conta dessa rivalidade entre dois amigos, companheiros, um querendo sempre estar certo e forçar que o outro esteja errado, coisa que acontece obviamente com Zoro e Sanji, que obviamente acontece também com Gaban e Rayleigh, né? Então, é a partir de Little Garden que o Oda começa a te falar, ó, a cultura da pessoa, a cultura das pessoas vai ser importante para a evolução do caráter dos outros, para a maturidade da tripulação do Chapéu de Palha, sabe? Então você começa a valorizar tudo, você começa a ter a noção que, mano, eu preciso prestar atenção nisso, mano, eu preciso prestar atenção naquilo. Isso aqui vai ser importante, essa informação é interessante. E bom demais saber que o Narrativando já começou a notar isso desde agora. Obviamente não de Little Garden, mas a partir de Drum Island, sabe? Então é só aguardar. E vai, no final das contas, funcionar as coisas, tá ligado? Com certeza absoluta. Eu sinto que ele vai, obviamente, ficar cada vez mais conectado, obviamente, principalmente pela thumbnail de Wano, do vídeo de Wano. Já deixa muito claro pra mim que ele realmente se conectou. Péssimo rei, mas ótimo personagem. Tipo, obviamente não é a mesma comparação, mas é mais ou menos o que eu falo sobre o Doflamingo. Ele é um personagem nojento. Ele é a encarnação do mal em One Piece. A reencarnação, né? Porque a encarnação é Imu. Mas ao mesmo tempo, ele é um excelente personagem. A construção do Doflamingo é assustadora. Assustadora, sabe? E eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a visão dele, a opinião dele sobre a construção do Doflamingo. Eu tô muito curioso, mas eu não quero botar o carro na frente dos bois. Eu quero ver todos os vídeos na ordem, sem pressa, né? Mas enfim, gente, excelente vídeo. Excelente vídeo. Ele não dá ponto sem nó, mano. Obrigado pela sua companhia, você do YouTube. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.